O vestiário do Flamengo no Independência foi palco de uma conturbada cena após a vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. O preparador físico Pablo Fernandes agrediu o atacante Pedro com um soco no rosto, gerando indignação entre os jogadores presentes. O clima de solidariedade rapidamente tomou conta do grupo, mesmo aqueles que não testemunharam o incidente. Segundo relatos, Pedro foi interpelado enquanto mexia no celular e recebeu 3 tapas antes do soco de Fernandes. Thiago Maia foi o primeiro a intervir, chamando Gerson para conter o preparador. Apesar de não ter presenciado a agressão, Gerson também repreendeu Fernandes. A situação levou o atacante a expressar sua vontade de registrar queixa na polícia contra o agressor e dirigentes do Flamengo tomaram providências para encaminhar o caso à delegacia. No dia seguinte, o preparador foi demitido pelo clube e a direção do Flamengo reuniu-se com o treinador Jorge Sampaoli para discutir seu futuro. Após momentos de incerteza, Sampaoli decidiu permanecer no comando da equipe, apesar da saída de Fernandes, um membro importante de sua comissão técnica. A atitude de liderança de Gerson em momentos de tensão reforçou sua posição como figura influente no elenco do Flamengo. A situação ainda permanece em destaque, com questões jurídicas e o bom desempenho do time pesando na balança das decisões no clube. A memória dos acontecimentos no vestiário do Flamengo no Independência, após a vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro no sábado, ainda está viva na mente dos presentes. Nem todos os jogadores testemunharam o soco dado pelo preparador físico Pablo Fernandes em Pedro, mas o grupo rapidamente se uniu em solidariedade ao atacante. Pedro estava mexendo no seu celular quando foi abordado por Pablo Fernandes. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia de Minas Gerais, o atacante levou 3 tapas antes de receber o soco no rosto. O primeiro jogador a intervir foi Thiago Maia, que logo chamou Gerson. Embora Gerson não tenha presenciado o soco, ao ouvir os relatos, ele se aproximou de Pablo Fernandes, segurou-o pelo colarinho e repreendeu. "Você está maluco? Fica quieto!" Inicialmente chocado, Pedro não conseguiu reagir imediatamente à agressão. Em seguida, com Fernandes contido, o atacante se revoltou e gritou: "Esse mau caráter me deu um soco no rosto." Após ouvir o relato de Pedro, Gabigol se aproximou para conversar com o colega. Pouco depois, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, entraram no vestiário e testemunharam a situação, embora não tenham presenciado o momento da agressão. Nos minutos seguintes, os jogadores cercaram Pedro e demonstraram solidariedade, reiterando que estavam ao lado do atacante. Indignado, o camisa 9 expressou seu desejo de registrar queixa contra Pablo Fernandes na polícia. Com isso, os dirigentes do Flamengo chamaram os policiais e iniciaram os procedimentos para levar os envolvidos à delegacia. Além do atacante e do preparador físico, 3 jogadores depuseram como testemunhas, pois presenciaram o soco: o zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia e o atacante Everton Cebolinha. A atitude de Gerson no Independência no sábado consolidou sua posição de liderança no elenco do Flamengo. Ele também havia acalmado os ânimos quando Gabigol e Marcos Braz discutiram acaloradamente no vestiário do Maracanã durante o intervalo da vitória sobre o Fortaleza. Até aquele momento, a diretoria do Flamengo considerava a demissão de Pablo Fernandes como certa, o que realmente aconteceu no dia seguinte. Quanto à situação de Jorge Sampaoli, foi decidida em uma reunião na noite de domingo. O Flamengo tomou a decisão de demitir o preparador físico Pablo Fernandes, que agrediu o atacante Pedro com um soco no rosto no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, logo após a vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. A notificação da demissão foi feita a Pablo no início da noite deste domingo. Em seguida, a direção do clube teve uma reunião com o treinador Jorge Sampaoli para definir o seu futuro. O clima já indicava a saída de Pablo antes mesmo da delegação retornar para o Rio de Janeiro. Ele permaneceu em Belo Horizonte para prestar depoimento na delegacia, assim como Pedro, que também precisou fazer exame de corpo de delito para registrar o incidente. Pablo Fernandes, além de ser o preparador físico, exercia um papel importante na comissão técnica de Sampaoli, participando ativamente das decisões e inclusive conduzindo treinos no Ninho do Urubu. A situação de Marcos Fernandes, filho de Pablo, permanece indefinida neste momento. Ainda no domingo, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel se reuniram com Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim, que está em Miami para compromissos com o Inter Miami e o Real Madrid sobre modelos de gestão, mantém contato regular por telefone com os dirigentes. Questões jurídicas e o bom desempenho do Flamengo são fatores que influenciam na tomada de decisão sobre o futuro do treinador. Landim,
que foi diretamente responsável pela escolha de Sampaoli há pouco mais de 4 meses, terá voz ativa nessa decisão. O preparador físico chegou ao Rio na manhã deste domingo e permaneceu em silêncio até emitir um pronunciamento oficial. Pablo pediu desculpas a Pedro e reforçou o desejo de resolver a questão com o jogador. Ele admitiu ter reagido de forma inadequada na situação. Após informar a Pablo Fernandes sobre sua demissão, a direção do Flamengo se reuniu com o treinador argentino para resolver as questões pendentes e garantir sua permanência no cargo. O Flamengo conseguiu superar as dificuldades e manter Jorge Sampaoli como técnico da equipe. As reuniões ao longo do dia já apontavam para essa decisão, mas a confirmação final ocorreu durante o encontro realizado na noite de domingo. Diversos fatores influenciaram a decisão, como a vontade de Sampaoli em continuar no clube, o bom momento da equipe e as questões jurídicas envolvidas. O presidente Rodolfo Landim, que estava em Miami para um encontro com Inter Miami e Real Madrid, esteve em contato durante todo o dia com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. Landim teve papel ativo na decisão, assim como na vinda inicial de Sampaoli. O anúncio oficial foi feito em uma reunião realizada na Barra da Tijuca na noite de domingo, com a presença de Braz, Spindel e Diogo Lemos, membro do Conselhinho. Antes disso, Braz e o técnico já haviam conversado para alinhar diversos assuntos, incluindo a saída do preparador físico Pablo Fernandes. A demissão de Pablo, que agrediu o atacante Pedro com um soco, foi discutida na reunião. Apesar do ocorrido, Sampaoli manifestou o desejo de continuar no clube mesmo sem a presença de seu amigo e fiel escudeiro no trabalho. A vontade de permanecer no Flamengo mesmo sem Pablo se deve ao fato de Sampaoli considerar estar realizando um sonho ao comandar a equipe. Recentemente, em entrevista, o técnico demonstrou confiança em levar o rubro-negro à final da Libertadores no Maracanã. Entretanto, a agressão de Pablo quase colocou em risco o sonho de Sampaoli. O Flamengo chegou a considerar uma rescisão consensual, dependendo da postura do técnico diante da agressão. O clube deu a opção para o treinador escolher entre seguir sem Pablo ou solidarizar-se com a demissão do amigo. É relevante mencionar que Pablo Fernandes, além de ser preparador físico de Sampaoli desde 2019, era uma figura importante na comissão técnica. Ele participava ativamente das decisões e até conduzia treinos de forma autônoma no Ninho do Urubu. No momento, a situação de Marcos Fernandes, filho de Pablo e também preparador físico do Flamengo, permanece indefinida. Após tomar a decisão de demitir o preparador físico Pablo Fernandes e de manter Jorge Sampaoli no comando da equipe, o Flamengo optou por aplicar uma punição a Pedro devido a um ato de indisciplina durante a vitória sobre o Atlético Mineiro no sábado. A diretoria considera que a recusa de Pedro em se aquecer equivale a uma recusa em entrar em campo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, será responsável por conversar pessoalmente com o jogador. Ainda não foi determinada a forma exata da punição, mas provavelmente será uma multa, como aconteceu em casos recentes com outros atletas que tiveram comportamentos indisciplinados. Devido a questões legais, o Flamengo mantém sigilo sobre o tipo específico de punição a ser aplicada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curte, comenta e compartilha.